Deputado Humberto Aidar, no exercício da presidência, senhora deputada Adriana Corse, deputada Isaura Lemos, senhores deputados, imprensa falada, escrita, televisionada, TV Assembleia. Senhor presidente, o motivo da nossa vinda a esta tribuna, nesta tarde, é para lembrá-los, os parlamentares, que eu conheço muito bem este parlamento e conheço a prática do Congresso Nacional. Deputado Humberto Aidar, lá no Congresso Nacional, o deputado coloca a assinatura dele numa CPI. E aí tudo bem. No outro dia, começa uma pressão do Palácio do Planalto, pressão da liderança do governo para que o parlamentar retire a sua assinatura de uma CPI. E para a sociedade, fica parecendo, transparecendo, que esse parlamentar retirou a assinatura porque ele negociou com a presidente da República, ou com o presidente, ou negociou com o ministério. Negociou cargos, negociou vantagens. E eu fiquei sabendo hoje, deputado Renato de Castro, que o governador de Goiás, Marconi Perillo, está preocupado com a CPI dos transportes. Que o governador abriu um espaço na sua agenda para chamar uma comissão de parlamentares lá no Palácio para fazer um apelo aos parlamentares para retirarem as suas assinaturas. Senhor presidente, quem colocou a assinatura numa CPI nesta casa e se retirar, vai ficar parecendo o que acontece no Congresso Nacional. Ou recebeu um agrado da empresa, ou recebeu um emprego do governador, mais um cargo de confiança. E eu não acredito que nenhum parlamentar desta casa aqui vai se submeter a uma empresa de transporte coletivo, de transporte intermunicipal. Eu não acredito, deputado Humberto Aidar, o governador já não tem mais cargo, nem para seus companheiros, que o governador vai oferecer cargo para parlamentar tirar a sua assinatura. Aliás, eu vou pedir ao presidente desta casa, eu quero a assinatura do projeto que pede a CPI o requerimento. Eu quero saber quantas assinaturas, porque é preciso, deputado Humberto Aidar, que haja responsabilidade. É melhor o deputado ser homem e dizer, eu não assino esta CPI, do que amanhã esse deputado, este parlamentar, ser acusado e deixar uma dúvida no ar, que ele negociou com o governador, que ele negociou com o dono de uma empresa. É o que vai ficar aparecendo para a sociedade. Deputado Renato de Castro, deputado Coronel, porque para mim já não é mais Major Araújo. Como pode um parlamentar colocar assinatura numa CPI, sendo que
há 40 anos, Goiás não faz, há 40 anos, não faz uma licitação do transporte intermunicipal no estado de Goiás. Sabe por quê, senhores parlamentares? Porque todo governador que chega lá naquela cadeira recebe dinheiro de campanha dos donos, dos tubarões, ou melhor, dos barões do transporte municipal, coletivo de Goiânia e o transporte intermunicipal. Senhores parlamentares, é preciso que haja responsabilidade. Ninguém aqui está investigando o governador, a não ser que o governador seja dono de uma linha de transporte intermunicipal, porque aí eu boto a mão no fogo. O governador não é dono de empresa de transporte coletivo intermunicipal. Ele não é dono de nenhuma empresa. Por que essa proteção? Esses empresários não pagam impostos. Se essa CPI sair e for feita a licitação, deputado Cláudio Meireles, sabe quanto o Estado vai receber? E isso quem me falou foi o promotor público, Fernando Krebs, vai receber quase 1 bilhão. O Estado vai receber, deputado Humberto Aidar. Vossa Excelência tem coragem de trabalhar contra o Estado? Qual é o parlamentar que vai trabalhar contra o Estado, contra a nossa gente? Já deram 1 bilhão para o Friboi, agora mais 1 bilhão para os tubarões. Eu concedo uma parte, primeiro, deputado Major Araújo, e logo em seguida, deputado, concederei uma parte, Vossa Excelência. Deputado Zé Nelto, muito obrigado. Apenas para parabenizá-lo pelo pronunciamento e por levantar essa questão que para mim é gravíssima. Aliás, isto já aconteceu aqui no primeiro semestre, aqui nesta casa, antes do recesso parlamentar, na indicação do nobre deputado Cláudio Meireles para o Tribunal de Contas, onde alguns parlamentares colocaram sua assinatura e depois retiraram. Nós apresentamos, deputado, aqui um projeto de alteração no regimento da Casa, para que seja proibida a retirada de assinatura depois que ela tenha sido colocada em qualquer requerimento de CPI, de abertura de CPI ou qualquer outra possibilidade. Eu espero que seja aprovado, até porque, deputado Zé Nelto, o senador Álvaro Dias, que é do PSDB, lá no Senado Federal, fez a mesma coisa agora quando ocorreu retirada de assinaturas lá no Senado. E eu creio que vai ser aprovada. Tanto a Câmara Federal, o Senado da República tem dado demonstrações aqui, deixado alguns exemplos aqui para que nós aqui possamos aperfeiçoar também o nosso regimento. Eu parabenizo, espero que o nosso projeto de alteração no regimento da Casa seja aprovado e que isso seja impedido, sobretudo que é imoral. Que se pense antes de colocar qualquer assinatura, para depois não ser retirada. Mas nesse caso específico, é mais ainda, porque o senhor está coberto de razão com todas as observações que faz sobre o transporte público do nosso Estado e especialmente do nosso município. Parabéns, deputado. Deputado, veja o que está acontecendo no parlamento. Porque a população fala o seguinte: olha, palavra de político não vale nada. Eu já ouvi muita gente falando, palavra de político e risco na água não vale nada. Agora, assinatura de político, parlamentar coloca a sua assinatura e aí vem a pressão, é melhor então o parlamentar pensar 1, 2, 3, 4 vezes, 10 vezes, para não ficar desmoralizado, porque a população vai conhecer amanhã quais foram os parlamentares que conseguiu, quais foram os parlamentares
que ficaram agachados perante o governador, ou o dono, ou os donos, ou ao cartel dessas empresas, se não querem investigar, porque tem algo errado, deputado Humberto Aidar. Tem algo errado. Se não tivesse nada errado, tudo corretamente, o primeiro erro, 40 anos não tem uma licitação. E a população, imagine os senhores, Goiás, há 40 anos, nós tínhamos aqui 2 milhões de habitantes. Nós temos hoje quase 7 milhões de habitantes. E é o mesmo cartel. Ele vai crescendo, não atende ninguém, não aceita ser fiscalizado. Essa GR, isso é a maior farsa que tem. Isso não fiscaliza ninguém. Aliás, o presidente da GR deve ser compadre também. Há um compadrio entre essas empresas e a GR, que faz de conta que fiscaliza, faz de conta que multa. Concedo a parte ao deputado Cláudio Meireles. Deputado, eu quero aqui aproveitar o momento, antes de conceder a parte aqui ao deputado, pedir aos senhores deputados aqui, que a partir de hoje não me chame mais de Vossa Excelência aqui. Eu quero ser tratado só com o nome de deputado. Vossa Excelência, esse tratamento que seja dado ao povo de Goiás, me chame apenas de deputado. Portanto, a parte ao deputado Cláudio Meireles. Deputado Zé Nelto. Eu quero fazer aqui um testemunho que não deixa de ser uma defesa. Eu assinei porque não concordo que o órgão estadual deixe transitar de forma ilegal, já que não há licitação, os grandes, e faz com todo rigor a fiscalização aos pequenos. Então, eu discordo disso. A informação que me chega é que estão tudo irregular. E se está irregular, eu não vejo nenhum tipo de constrangimento, sendo deputado da base, em assinar uma CPI. E aí tem um outro lado. Depois que eu assinei, não tem como tirar mais. Se eu tivesse sido orientado pelo líder do governo para não assinar, mas ele não falou nada, então eu assinei. Agora, tirar, não tem como. Aí já é questão pessoal, princípio. Por outro lado, eu também tenho que informar que, já que existe algo errado, se existe, a oposição que foi eleita para ser oposição também tem essa mesma consciência, que não pode amanhã, por um milagre, seja qual for, ele se convença também de tirar. Mas eu quero fazer uma deferência e uma defesa ao governo. Até o presente momento, ninguém do governo pediu para me tirar. Ou me considero da base, ou às vezes nem me considero mais da base, mas ninguém me pediu para tirar. Achei estranho, foi alguns deputados da base ter tirado. E aí, as informações que me... Mais um minuto. As informações que me chegam é que o governo não vai interferir nisso. E aí vem a minha curiosidade, deputado Bruno. Mas se o governo não interferiu, por que esses deputados da base estão tirando a assinatura? Eu não estou entendendo. Acho que se algo está errado, não vai refletir em momento algum junto ao governador. Vai refletir ao presidente da GR, que não está cumprindo com seu papel. Então, eu tenho aqui, deputado presidente em exercício e deputado José Nelto, o meu total apoio a essa CPI, até porque eu tive hoje longamente com o governador e em nenhum momento ele me pediu algo a respeito. Muito obrigado. Aquilo que eu disse, eu agradeço a parte do deputado Cláudio Meireles, aquilo que eu disse, o governador Marconi Perillo não é dono de empresa de transporte intermunicipal e nem transporte coletivo, portanto ele não pediu. E se pedisse, eu saberia e tenho certeza que o deputado Cláudio Meireles não retiraria a sua assinatura. Por quê, deputado Bruno Peixoto? Aquilo nós falamos,
São 40 anos sem ter licitação. Alguém está levantando, aliás, levantando não, levando vantagem. Alguém está se beneficiando desse péssimo transporte. Deputado Bertaldá, vai Vossa Excelência usar o transporte coletivo? Eu cheguei numa viagem do exterior, deputado Bertaldá, e peguei um transporte lá em Taguatinga, em Brasília, porque não tinha mais aeronave e táxi ficava caro. A hora que chegou, depois de Samambaia, o ônibus fundiu o motor. E aí tive que esperar 2 horas para chegar outro ônibus, para que eu pudesse chegar a Goiânia. Vai no entorno de Brasília, lá quem manda no transporte coletivo não é nem a GR, é a NTT. Portanto, deputada Adriana Corse, Vossa Excelência, que é delegada, já deveria abrir o inquérito e começar a intimá-los e prender, porque já está na moda e na onda de colocar empresários na cadeia e colocar uma parcela desses empresários que não pagam impostos, só negam impostos e prestam transporte coletivo, transporte intermunicipal de péssima qualidade. Muito me admira de um parlamentar ter a coragem de colocar assinatura e depois arruma desculpa para retirar a assinatura. Esse parlamento, deputado Bertaldá, existe, é para questionamento, é para defender a sociedade, uma passagem mais barata, é para defender um transporte decente, é para defender boas estradas. É por isso que nós temos aqui o mandato popular. Eu não vou aceitar brincadeira e alguém brincar neste parlamento de colocar a sua assinatura e depois negociar. É melhor não colocar. Seja honesto, honesto contigo mesmo, honesto com a sociedade. Olha, eu sou amigo do dono da empresa Anapolina, da empresa Transbrasiliana. Eu não posso colocar a minha assinatura. Eu fui financiado por esse transporte, pelo Caixa 1, porque Caixa 2 é crime. Mas não venha brincar com os deputados nesta casa aqui. A imprensa vai divulgar o nome de cada parlamentar que retirar a sua assinatura. Deputado Bertaldá, Vossa Excelência, deputado, tem também que subir essa tribuna e defender os direitos de quem paga imposto no estado de Goiás, exigir decência de um transporte à altura da sociedade. Agora, esse transporte, 40 anos sem licitação, porque tem gente levando vantagem aqui no estado de Goiás. A GR teria que ser extinta, é um órgão que não serve para nada, não fiscaliza nada, é um órgão de negócios, porque a Saneago aumenta tarifas de água como quer. Transporte coletivo, eu não vi essa GR, hora nenhuma, fazer uma audiência pública e chamar os parlamentares. Daí eu vou deixar aqui registrado os meus protestos, a minha indignação. Se algum parlamentar nesta casa aqui colocou assinatura e retirou assinatura, amanhã a sociedade ficará sabendo. Essa CPI terá que ser constituída, essa CPI terá que ser realizada e feito um trabalho com muita seriedade e muita honestidade e exigir nova licitação do transporte intermunicipal no estado de Goiás. Deputado Bertaldá, vai lá no entorno de Brasília, veja a bagunça, a baderna, a desordem,
o desrespeito ao cidadão. Muito obrigado.